Amém, irmãos? Que hoje possamos estar nessa manhã dando louvores ao Deus que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Que você possa ter em mente que você poderia estar em qualquer lugar, mas Deus quis que você estivesse aqui essa manhã, amém? Que possamos dar louvores com alegria e com amor, demonstrando a nossa devoção a Ele, amém? Pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar eu quero ver, Senhor, te quero mais uma vez. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais uma vez. Senhor, te quero. Eu quero ver, Senhor, te quero. Segue uma vez. A gente ouve a voz do Senhor pela palavra de Deus. A gente ouve a voz do Senhor pela palavra de Deus. E a gente pode tocar o Senhor através da nossa oração. E nesta manhã você pode falar ao Senhor através dos seus cânticos. Vamos cantar mais uma vez. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Senhor, te
agora vamos estar passando por um momento de dízimos e ofertas, que você possa estar dizimando ao nosso Deus, dando a Ele o que Ele dá a você, né? Que é a força de trabalho, que é a motivação de você estar todo dia. Se você se pergunte, por que eu estou aqui? Você se faça essa pergunta e você possa saber, né, que Deus está cuidando de você, Deus está provendo tudo aquilo que você necessita. Amém? Mais uma vez. Senhor é bom, o
provisão de tudo, Pai. Somos gratos, Senhor, a Ti, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, Senhor, para estarmos aqui, Senhor, Te louvando, Pai, dando louvores a Ti, Senhor. Que podemos estar, Senhor, dando louvores sinceros a Ti, Pai. Que tudo que saia da nossa boca, Senhor, seja, Pai, aquilo que Te agrada, Senhor. Que o Senhor possa estar usando a nossa vida, Senhor, esta manhã, Pai, em nome de Jesus.
não sei o que você está passando no seu íntimo, mas Deus sabe, Ele está o tempo todo com você, Ele sabe suas aflições, Ele sabe seus medos, mas que possamos ter em mente que Ele está conosco, Ele está em momentos de aflições, Ele está em momentos de alegria, que possamos ter sempre em mente que não estamos sozinhos, que Deus está sempre ao nosso lado cuidando de nós, amém? Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito eu quero convidar você a tomar assento. Deus está aqui, amém? Amém. Assim como cantamos, Emanuel, Deus conosco. Ele não nos abandona. E é Ele que clama nesta manhã para que venha de encontro ao nosso coração. Enquanto as crianças vão estar saindo, eu convido você aí a 1 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Pedro. Hoje a parte que nos cabe está a partir do versículo 13 ao versículo 22. E hoje eu preciso muito da sua atenção, que na verdade a gente sempre precisa da atenção, porque é a palavra de Deus, amém? Quando você está atento, desejoso, Deus fala, Deus está falando. Capítulo 3, do versículo 13 ao 22. Todos acharam? Hoje nós estamos aí diante de um dos textos mais difíceis de interpretação do Novo Testamento, mas não tem para onde correr, né? Ao ler a Bíblia, nós precisamos lidar com textos difíceis, com textos que desafiam a nossa mente, mas que não contradizem as Escrituras. Quer dizer que quando nós encontramos textos difíceis na Bíblia, não quer dizer que foi um erro do autor, foi um acréscimo, não. Isso mostra cada vez mais que nós somos limitados também, mas também um abismo de tempo. Esse livro foi escrito há muito tempo atrás. Há mais de 2000 anos que Pedro escreveu justamente essa carta. Mas nós temos a interpretação, e eu quero me posicionar dentro da interpretação, e você fica livre para fazer exegese do texto, amém? Então, a partir do versículo 13 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto do corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele esteja sujeito anjos, autoridades e poderes. Oremos ao Senhor. Pai, nós estamos mais uma vez clamando, Senhor. Fala conosco. Aquieta o nosso coração. Tu estás aqui como cantamos, ó Pai, nesta manhã. Por isso, Senhor Deus, são textos que desafiam o nosso entendimento, mas nós temos a testificação do Espírito Santo e temos o contexto da carta, Senhor. Por isso, Senhor Deus, mantenha a nossa mente presa e o nosso coração preparado para receber a Tua palavra. Usa a minha vida com poder e graça, que nós possamos sair daqui, Senhor, mais parecidos com a Tua pessoa. Deus amado, para enfrentar os desafios que estão lá fora até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Esta é a minha oração, te peço, em nome de Jesus. Queridos, em nível de introdução, eu só quero conectar você ao capítulo anterior. Como vocês perceberam, na semana passada, nós falamos a respeito das mães, né? Infelizmente, peço desculpa, a nossa transmissão se perdeu, não foi possível gravar, né? Nós vamos providenciar, já estamos providenciando melhora nas nossas transmissões, na nossa comunicação da igreja, né? Tomara que hoje saia bem para que nós possamos ter aí esse texto até para discutir na sexta-feira, né? Então, o intuito da sexta-feira é justamente isso. Você recebe a mensagem aqui no culto de domingo, você toma nota, você vai para casa, mas na sexta-feira nós damos a oportunidade para você abrir o coração, para você falar o que você entendeu do texto, para que juntos nós possamos crescer. A gente só cresce na vida cristã quando nós discutimos aquilo que aprendemos com o outro. Aí a gente tem, de fato, se nós aprendemos aquilo que realmente dizemos que aprendemos ou não. E eu cresço mais quando eu ouço alguém do que eu falo, muitas vezes. Às vezes eu gosto de ouvir pessoas a respeito do entendimento, porque eu tenho uma visão e ela consegue, por outra ótica, olhar uma verdade um pouco mais profunda, então nós nos complementamos. E essa verdade do texto bíblico ela é muito importante para nós também podermos aprofundar um pouco mais. Hoje nós temos um tempo limitado, na sexta-feira podemos expandir esse conhecimento, então eu encorajo você, se você pode, quer estar aqui conosco, na sexta-feira nós vamos nos encontrar aqui. Esteja orando por isso, apareceu aí na minha mente, de repente, talvez, mas não é para aquelas pessoas que podem vir. Talvez nós vamos abrir o online também, tá bom? Não prometo nada, nós estamos aí trabalhando para isso. Talvez vamos ter o presencial e aquelas pessoas que querem participar, nós vamos abrir uma câmera, colocar uma tela para que vocês possam participar conosco, tá bom? Então esteja orando por isso, é um dos projetos. Mas dito isso, então nós estamos diante de um dos textos mais difíceis de interpretação. E Pedro aqui ele vai falar ainda dentro desse capítulo dos ensinos gerais para a comunidade cristã em dias e um contexto hostil que nós vivemos. Nós vivemos dias difíceis, nós sabemos que a carta de Pedro foi escrita para consolar o coração dos cristãos daquele tempo. Então, essas instruções aqui vêm para aquecer o nosso coração, para fortalecer a nossa fé. Então, Pedro ele vai falar aqui especificamente da perseguição por conta dos incrédulos à igreja. Então, ele já começa o versículo 13 dizendo assim, com uma pergunta: quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Bom, aqui é uma pergunta que ele está dizendo. O mal não é normalmente o que se espera quando você faz o que é bom. Não é normal isso, quando você faz o que é bom. Mas a carta quer nos deixar entender que é possível, e nós sabemos disso, que por mais que você tente fazer e agradar o Senhor, alguém pode retribuir com o mal sobre a sua vida. Você já passou por situações assim, onde você está fazendo o que é certo, mas mesmo assim vem aquela injustiça sobre você. Você fica indignado. Então, assim, não é normal você receber, mas também não é impossível. Pedro quer mostrar aqui na carta, porque ele está dizendo: quem há de maltratá-lo se vocês foram zelosos na prática do bem? Não é comum você receber o mal por fazer o bem, mas ele quer mostrar na carta, assim, que embora não seja normal a perseguição por parte dos incrédulos à igreja, é possível. Nós sabemos disso. Nós estamos aqui olhando o Oriente Médio, a perseguição desencadeando dia após dia, simplesmente porque eles querem exercer a sua fé. Igrejas estão sendo destruídas, irmãos nossos na fé estão sendo presos. E aqui não era diferente. Mas qual é a resposta que os filhos de Deus devem dar a isso? Quando então eles nos perseguem, estamos fazendo bem, qual é a resposta que nós devemos dar aqui? Versículo 14, ele vai dizer aí qual é a resposta que nós devemos dar. Todavia, mesmo que venham sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem o quê? Amedrontados. Sofrer por praticar a justiça aqui é sofrer por causa do Senhor. É quando você tenta agradar o Senhor, mesmo sendo fiel a Ele, o sofrimento vem. Aí ele fala: se você está sofrendo por isso, vocês são felizes. Como assim? Feliz? E ele vai usar a expressão aqui que nós seremos felizes, e nós sabemos que quem escreve essa carta é o apóstolo Pedro, e Pedro andou com Cristo mais do que muitos dos discípulos que caminharam com ele. Era Pedro, Tiago e João. Onde estava Jesus, estavam os três lá.
E nós sabemos de um sermão da montanha que ele fala das bem-aventuranças ali, onde ele fala, mais do que felizes, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mais do que felizes, mais do que você ter esse estado de alegria, porque você está sofrendo por causa do seu Senhor. Isso vai falar em Mateus 5,10. Mas Deus aqui, Ele vai recompensar aqueles que pertencem a Ele como a herança que o seu Filho obteve por eles. A felicidade nossa não está em receber a perseguição. A felicidade nossa é estarmos em sermos filhos de Deus. Então Ele fala, vocês são bem-aventurados porque vocês estão sendo perseguidos, sabe por quê? Não por causa de um pecado, porque não há mérito nenhum nisso. Se alguém chegasse, minha filha chegasse da escola e falasse, pai, a professora ficou brava comigo, por quê? Filha, o que aconteceu? Ah, só porque eu me comportei mal. Aí eu fosse lá, não, eu vou falar com essa professora que ela acha que está falando com meu filho. Não, eu falaria para minha filha, está vendo, você sofreu por quê? Porque você merecia sofrer. Se você estivesse fazendo o que era bom, ok, poderíamos ir conversar com a professora, o que está acontecendo, né? Por que você agiu dessa maneira com ela? Mas quando você sofre, você tem que entender que a nossa recompensa como filho não está naquilo que nós recebemos desse mundo, mas aquilo que nós recebemos de Deus, amém? Porque ele vai dizer aqui algo interessante no contexto dessa carta aqui. Porque a perseguição estava vindo sobre aqueles homens, e isso poderia causar um medo, porque a perseguição que vinha sobre a igreja naquele tempo, assim como está no Oriente Médio, era o ponto de tirar a própria vida. Não era excluir você da rede social. Não era deixar de falar com você. Era se você fosse cristão, a primeiro ponto, os seus familiares, da própria casa, o seu pai e sua mãe, que não eram convertidos, iam mandar você embora de casa. Simplesmente por você adorar ele. E aí a aflição podia vir ao coração dele, isso poderia trazer medo. Peraí, mas para onde nós vamos correr? Se nós vamos para cá, há hostilidade. Se nós vamos para lá, há hostilidade. Ele fala, não tenham medo. Vocês são mais do que felizes se vocês estão sofrendo pelo meu nome. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que poderia causar medo no coração do cristão, de fato, não pode acontecer. Sabe o que é? Nos separar do amor de Deus. Se há algo que poderia temer ao nosso coração, nós que acreditamos nas Escrituras, não pode acontecer o que é. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso sim poderia fazer o nosso coração temer, porque aí há uma punição eterna, mas aquilo que traz ao nosso coração, de fato, que ele está falando, fique firme. Por quê? Porque o que poderia trazer medo ao nosso coração não pode acontecer, que é nos separar da obra de Cristo nosso Senhor. Por isso que ele vai dizer no versículo 14, na parte B, não temam aquilo que eles temem, e nem fiquem o quê? Amedrontados. É justamente isso que acontece com irmãos nossos que estão aqui do lado no Oriente Médio. O que faz eles abandonarem a família? O que faz eles dizer não para o sistema? O que faz esses homens, mesmo com uma espada no pescoço, não negar a sua própria fé? Porque, de fato, aquilo que poderia trazer medo ao seu coração não pode acontecer, que é separá-los do amor de Deus que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa verdade que o cristão deve caminhar na vida. Não é uma pessoa que deixou de falar com você por você amar a Cristo. Não é uma pessoa que deixa de aceitar você no seu ciclo de amizade porque você ama Jesus. Não. Fala, não tenham medo. Os gentios, essas pessoas que não conhecem a Jesus, que têm medo dessas coisas, que têm medo do imperador se revelar contra eles e falar, nega a sua fé. Não, eu que não vou perder a minha fé. Não, quem não conhece a Jesus deve temer essas coisas. Por isso que ele vai dizer, não temam aquilo que eles temem. E nem fiquem o quê? Amedrontados. Aí ele vai dar a dica para nós cristãos, então, já que não pode acontecer aquilo que deve gerar medo no nosso coração, que é a separação de Deus, ele fala, como então nós devemos viver aqui nessa terra, a continuação aqui de vida? Aí ele vai dizer aqui no versículo 15, ao invés de nós temermos, ele vai dizer, antes santifiquem Cristo no seu coração, como o Senhor. E aí a gente vai perguntar para o texto, peraí, Deus não é santo? Sim ou não? E como que eu santifico Ele no meu coração agora? Porque Deus é santo. Né? Fala, mãe, como assim? Eu vou santificar Ele? Mas a ideia aqui é reconhecer o senhorio de Cristo no seu coração. Lembra da oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. O nome de Deus não é santo? É. Mas quando eu oro para que o nome de Deus seja santificado, Deus, toma o teu senhorio na minha vida. Tudo que tenho e tudo que sou. Quando ele trata de coração aqui, nesse versículo 15, ele está dizendo de tudo que você é e tudo que você tem.
Em vez de você ficar preocupado com a perseguição, em vez de você ficar amedrontado com aquilo que eles temem, não, você faz o ao contrário. Você viva como se Deus fosse o Senhor da sua vida. Porque muitas vezes nós aceitamos até Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Quem não quer aceitar Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Ele é meu Senhor, meu Salvador. Mas e Senhor? Ao entregar tudo o que tenho sem reservas para Ele. E muitas vezes, na prática, nós não agimos como se Ele fosse Senhor da nossa vida. Nós falamos, nós cantamos aqui o senhorio de Cristo. Sempre cantamos sobre a glória, a majestade dEle, oramos sobre isso. Mas a nossa vida, de fato, identifica que Ele é Senhor da nossa vida, com tudo que nós somos e que nós temos em nós, porque Ele diz aqui que nós, em vez de ficar temendo isso que eles temem, não, continue consagrando a sua vida a Deus como Ele fosse Senhor, porque naquele tempo quem era Senhor naquele sistema era César. Mas ele fala, não, vocês não estão debaixo do senhorio de César. Vocês estão debaixo do governo soberano de Deus. Amém? E aí, então, mesmo no clima de hostilidade, é que eles não podem perder de vista, então, a oportunidade. Qual é o intuito, então, de viver uma vida santa reconhecendo o senhorio de Cristo? Ele vai falar mais uma vez que é o testemunho no meio dos incrédulos. Por isso que ele vai dizer ainda no versículo 15, na parte B, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós ou em vocês. Sabe por que nós devemos reconhecer Jesus Cristo como Senhor e andar como se Ele fosse Senhor da nossa vida? Para darmos motivo para responder aquelas pessoas a esperança que há em nós. A palavra grega que aparece aqui para responder é apologia. Alguém já ouviu falar sobre essa palavra? Apologia, defesa da fé. É uma defesa verbal aqui. Então, o que poderia acontecer naquele tempo ali? Os cristãos daquele tempo, eles poderiam ser levados de maneira formal a dar o esclarecimento da razão porque eles creem naquilo. O que é maneira formal? Maneira formal é eles serem levados diante do tribunal. Naquele tempo era muito comum. Nós vamos ver aí Paulo sendo levado diante das autoridades para esclarecer. Nós vamos ver apóstolos, nós vemos o Senhor Jesus sendo levado diante das autoridades para esclarecer. Então ele está dizendo, estejam preparados. Por quê? Porque pode acontecer que vocês sejam intimados para ir até as autoridades para prestar a razão de que vocês creem nisso daí. Apologia, defesa da fé. E olha só o que poderia acontecer, o questionamento que poderia levar as autoridades a questionarem a razão da fé, sabe o que era? O estilo de vida daquelas pessoas. Não era o que elas falavam, era a maneira que elas viviam, que declaravam quem elas eram. Elas eram levadas diante dos tribunais, sabe por quê? Porque eles olhavam e reconheciam, peraí, por que eles vivem dessa maneira? E aí eles intimavam essas pessoas para prestar a razão da sua fé. Jesus ele foi levado diante das autoridades porque ele começou a manifestar as obras e aí eles convocaram Jesus. Os próprios discípulos de Jesus, Pedro mesmo, eles começaram a fazer milagres. E eles foram convocados diante da autoridade, por que eles estavam fazendo aquilo? O que poderia causar a curiosidade das autoridades daquele tempo em chamar aquelas pessoas a estarem prestando a razão da sua fé, sabe o que era? O seu estilo de vida. Sabe o que vai causar nas pessoas em chegar até nós e falar assim, me explica aí, o que você acredita? Sabe o que é? Não é o que nós estamos fazendo aqui só de domingo. Não é os versículos que a gente vai colocar na rede social. Não é a gente estudar bastante, não. É quando ele olhar para mim, para a sua vida e ver algo diferente de fato. Fala assim, por que você, mesmo as pessoas te perseguindo, você abençoa? Por que mesmo o seu marido sendo incrédulo, você se submete a ele? Por que mesmo que as autoridades, elas oprimem vocês, vocês não se rebelam contra ela? Por que vocês escravos, os seus senhores oprimem vocês e vocês se submetem a ele? Que esperança é essa que vocês acreditam? É a esperança da nossa fé. Alguém já chegou em você um dia e perguntou assim, pelo seu estilo de vida, por que você faz isso? Por que você suporta tanta injustiça e você suporta calada? Por que você não revida quando alguém vem e faz o mal contra você? Por que mesmo o seu marido sendo um incrédulo, você permanece na fé e ainda se submete a ele?
Por que mesmo tantas pessoas, os seus pais, os seus filhos não estão na fé, mas você está firme acreditando no Senhor? Alguém já chegou a perguntar isso para você? Alguém já chegou a perguntar para você, mesmo você sofrendo a doença no corpo, e pessoas que não acreditam no Senhor Jesus estão aí aparentemente melhor que a gente, mas você está lá fiel no domingo. Você muitas vezes tem que empatar o jogo para chegar no final do mês, para passar o mês. E tem pessoas que não querem saber nada de Jesus e aparentemente tem negócios, tem dinheiro sobrando. Então você começa a ver o que vai atrair a nossa vida é a maneira que nós vivemos aquilo que somos. Aí as pessoas vão continuar perguntando para nós, explica para mim aí, por que a razão que você crê nisso aqui? Então eles poderiam ser chamados de maneira formal a esclarecer a razão da sua fé. Mas poderia acontecer também de maneira informal, que não diante das autoridades. E num cenário, por exemplo, de um escravo trabalhando com outro escravo, e os escravos, era muito comum naquele tempo os escravos roubarem os seus senhores, ou roubar não trabalhando, né, porque os seus senhores não estavam perto, eles faziam corpo mole. Mas aí fala, não, vocês devem se submeter a ele como a Cristo. Né? E ele fala que nós devemos fazer isso em todo o tempo, nós já aprendemos isso na carta, que nós devemos ser santos em todo o nosso proceder, em tudo que estamos fazendo. E a nossa vida nós já aprendemos que é diante de quem? De Deus. Então, o que vai gerar o questionamento na vida daqueles incrédulos que não conhecem a Jesus é o nosso estilo de vida, amém? Então, aqui o que nos faz tão diferente é o nosso estilo de vida. E aí, então, ele vai dizer aqui como que nós devemos responder a essas pessoas no versículo 16. E nós não podemos aqui, então, permitir algo em nossas vidas. Por quê? Porque ele já está nos dizendo que aquilo que poderia causar um temor no nosso coração como cristão não pode, que é a separação de Deus. E isso poderia causar um efeito contrário. Então, já que eu sou tão corajoso assim, então eu vou para cima. Mas ele fala que nós devemos ser prudentes na nossa maneira de testemunhar o Evangelho. Vocês vão responder sim à esperança de maneira verbal, mas vocês vão fazer isso de uma maneira. E isso que ele vai dizer no versículo 16. Contudo, façam isso com... E quê? Conservando boa consciência de forma do que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em... Fiquem envergonhados de suas... Então diz que nós devemos responder com mansidão e respeito. E aí você vai ver que interessante, porque poderíamos ser encorajados, agora a gente vai para o mundo e agora eu vou dar a razão da minha fé, mas ele fala, contudo, façam isso com mansidão e respeito, por boa consciência para com Deus, em outras palavras. Para quê? Para que eles vejam o bom procedimento de vocês e fiquem envergonhados das suas calúnias. Porque os cristãos daquele tempo eram caluniados, então quando eles chegassem para conferir se de fato os cristãos viviam daquela maneira pelo qual diziam que eles viviam, que era um mau testemunho, eles olhassem para você e não encontrassem nenhuma evidência daquilo que eles estão falando. Espera aí, mas falaram tudo ao contrário de você, você parece tão diferente daquilo que me apresentaram. Né? Por isso aqui um cuidado conosco, não julgue por aquilo que as pessoas falam de outro para você. Procure conhecer. Quantas pessoas não chegaram falando mal de outras pessoas para mim, eu tive a oportunidade de conversar depois e ver que não era aquilo. Por isso não compre tudo aquilo que estão vendendo para você. Mas aquelas pessoas lá, eles poderiam receber aquilo e falar, cristão é dessa maneira, é insubmisso. Eles se encontram a portas fechadas para cometer assim, atos sexuais ilícitos, que é a festa do amor. Eles são insubmissos ao imperador, eles são insubmissos às autoridades governamentais. Mas aí eles poderiam chegar diante deles e falar assim, uau, mas o seu estilo de vida mostra totalmente o contrário daquilo que falaram da sua pessoa. Se alguém chegasse diante de você e falasse mal de você, será que ele teria motivo para falar mal de você, ou sim ou não? Para outra pessoa? Porque o que nós temos que guardar a nossa consciência é que por mais que você busque fazer a vontade de Deus, isso não é garantia que as pessoas vão falar bem de você. Não é garantia. Mas isso não deve mudar a nossa conduta de vida. Então, já que ele não me respeita, já que ele não acredita na minha fé, então vou responder a razão da minha fé de maneira grosseira. E aí nós caímos por terra tudo aquilo que a gente tenta testemunhar. E aí o que mais nós vemos na internet é pessoas tentando defender a sua fé, mas quando você começa a ler os comentários, fala, já perdeu. Eles impõem, eles fazem chacota, eles tiram sarro. Aí você fala assim, peraí, mas há uma incoerência aqui. Não há misericórdia na sua defesa de fé. Eles faltam respeito, mas ele fala que nós não. Contudo, nós devemos fazer isso de que maneira?
com mansidão e respeito. E Pedro aqui, ele tem autoridade para falar disso, sabe por quê? Porque Pedro, ele foi levado diante das autoridades a prestar a razão da sua fé. O mesmo sinédrio, que era um conjunto de homens religiosos, eles chamaram Jesus Cristo para ser interrogado. Esse mesmo sinédrio, Pedro foi levado até ele. E eu queria mostrar para você qual foi a atitude de Pedro diante do sinédrio em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 12. Então Pedro vai esclarecer aqui a razão da esperança que havia nele. Atos capítulo 4, do verso 10 ao versículo 12. Diz assim: saibam os senhores, diante do sinédrio, Pedro, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e aqui se tornou pedra angular. Olha só o que diz, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E aí você vai, eles chamaram Pedro, sabe por que eles chamaram Pedro? Porque ele havia curado um aleijado. Aí aquela notícia correu, eles chamaram Pedro lá e falaram: o que você está fazendo aí? Saibam vocês que foi no nome de Jesus de Nazaré. E não somente ele curou, ele fala assim que não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, e não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Qual é a razão da sua fé? Não há outro que não há salvação, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Você percebe a razão da fé de Pedro aqui, ele expressando, mas você não vai ver em nenhum momento Pedro aqui sendo arrogante. Você não vai ver em nenhum momento ele faltando respeito com as autoridades, mas ele com autoridade, ele esclareceu a razão da sua fé. Qual que era a razão da sua fé, Pedro? Por que você faz isso? Por que você suporta isso? Por que você crê isso? Porque não há salvação em nenhum outro debaixo do céu. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Essa é a razão da nossa fé. Por que você perde tempo? Por que você investe nisso? Por que você gasta dinheiro nisso? Por que você investe nos seus filhos? Por que você diz não ao pecado? Por que você se restringe a fazer certas coisas? É a razão da minha fé. Porque eu creio nisso, nisso, nisso. Então você percebe que a fé não é um salto no escuro. É algo racional. Passa pelo nosso entendimento. Por isso que se alguém perguntasse para você qual é a razão da sua fé, o que você responderia para ele? E às vezes a gente se tranca, né? Nós estamos aqui num projeto que a gente quer levar o evangelho para fora, a gente fala assim: pastor, mas eu não sei nem por onde começar. Deixa eu dar uma dica para você. Você sabe falar pelo menos o que Jesus fez no seu coração, amém? Se você sabe, por que você está aqui? Se eu perguntasse para você, você responderia para mim. Por que você crê no Senhor Jesus? Eu tenho certeza que você responderia para mim. É isso que você vai apresentar lá fora. É esse entendimento de maneira verbal, mas não só de maneira verbal. Ele fala que nós devemos fazer isso com o nosso estilo de vida. O que nos torna atraente para responder à razão da nossa fé é a maneira em que vivemos, amém? Olha lá o versículo, volte ao versículo 17. Então você aí defenda verbalmente quando eles perguntarem para você, faça isso com respeito, faça isso, né, com mansidão, explicando a razão da sua fé. E aí ele vai dizer aqui que mesmo nós fazendo isso, o sofrimento ainda pode continuar sobre a nossa vida. Versículo 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Que façam o bem. Nunca é para que façam o mal. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia que fala, ó, faça o mal. Nunca. É sempre para fazer o bem. Mas que mesmo se for da vontade de Deus, ele fala aqui, que é melhor você sofrer, mas que sofra por fazer o bem, não por fazer o mal. Porque não há nenhuma glória de nós sofrermos por fazer o que é mal, amém? Mas nós devemos estar sempre aqui buscando fazer a vontade de Deus. Versículo 18. Então Pedro vai encorajar aqui e ele vai trazer o Senhor Jesus de novo para a história. Então toda vez que ele fala que nós devemos fazer isso e sofrer por fazer o bem, não fazer o mal, ele vai dizer aqui do Senhor Jesus. Versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então Pedro mostra aqui que Cristo sofreu, e o que ele quer dizer para nós aqui é que Cristo sofreu injustamente. Cristo não sofreu por um pecado dele. Diz que foi o justo pelos... O justo está
plural ou está no singular? Então, justo quem era? Só ele. Amém? Aí agora, pelos injustos, ali somos nós. Ó. Tá vendo o S no final ali? São vários. Justo só um que pisou aqui. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que ele sofreu injustamente. E ele quer mostrar suporte. Jesus também, perfeito. Pecado nenhum, mas sofreu. Mas não sofreu por causa do pecado dele. Sofreu por causa do nosso. E nós muitas vezes vamos sofrer por nosso pecado, pela nossa ignorância, pela nossa natureza pecaminosa. Mas muitas vezes nós vamos lutar para fazer a vontade de Deus, o sofrimento vai vir. Mas ele fala, segura firme aí, que eu vou mostrar o ápice para você. Ele também fez. E ele fala que ele sofreu uma vez por todas. Jesus não precisou sofrer 2 vezes para nos levar ao Pai. Amém? Uma única vez. Agora nós estamos conectados a Ele. O meu sofrimento, por mais que eu sofra, não vai me separar do Senhor. Porque Ele me levou uma vez por todas para nos levar ao Pai. E aqui, queridos, que começa o problema. Versículo 19. É aqui que eu quero a sua atenção, porque Ele diz que Ele sofre ali, por causa dos nossos pecados, para nos conduzir a Deus uma vez por todas. Mas Ele vai dizer ali, ainda no versículo 19, que Ele foi vivificado. Volta ao versículo 18, irmão, na parte B, perdão. Ele vai dizer que ele foi vivificado pelo Espírito. Amém? Quem tem a NVI aí? O Espírito ali, vivificado pelo Espírito, está em maiúsculo ou em minúsculo? Maiúsculo. Tem alguém que tem minúsculo aí? Minúsculo, ok? A NVI, NVT, eu acho que a Almeida, século 21, está tudo maiúsculo ali. Isso aqui é uma interpretação de texto. Tá? Um problema começa aqui. Por quê? Espírito, no original, não tem maiúsculo nem minúsculo. O que vai dizer se é Espírito humano ou Espírito Santo é o contexto. Então, o problema das interpretações começou aqui. Alguns traduziram que Jesus ressuscitou pelo Espírito, o Espírito humano, o Espírito que nós temos, corpo e Espírito. Mas a NVI já traduziu o Espírito ali pelo quê? Espírito Santo. Então, Pedro quer mostrar aqui, primeiro, que Jesus sofreu injustamente. Né? Então, ele sofreu, aí ele foi ao ponto de ser morto, mas ele foi vivificado pelo Espírito. E o Espírito que eu vou trazer para você aqui é o Espírito Santo de Deus. Agora, vai ao versículo 19. No qual também pregou aos espíritos em... O Espírito lá está em maiúsculo ou minúsculo? Não tem nenhum maiúsculo aí, né? Ok? Então, aqui a interpretação é minúscula. Então, Jesus, ele foi ressuscitado, vivificado em espírito, no qual foi e pregou os espíritos em prisão. Então, nós vamos ter aqui 3 interpretações que eu queria trazer para você a respeito desse texto. Uns crê, a primeira interpretação aqui é que Jesus, onde está a dificuldade? A pergunta que eu vou fazer aqui é a seguinte: aonde que Jesus estava quando ele estava entre a sua morte e ressurreição? É aqui que começa o problema da interpretação desse texto. Eu vou trazer 3 linhas para você, eu vou se posicionar em uma delas por causa do contexto, e aí você fica livre para pensar. Né? Vocês estão aqui para analisar o texto, e eu vou trazer alguns textos para você. Então fala que Jesus ele foi morto, foi vivificado pelo Espírito, o Espírito Santo, e agora a dificuldade do texto é que ele foi e pregou os espíritos em prisão. 2 perguntas que eu vou fazer aqui. Quem são os espíritos em prisão? Essa é a primeira crítica do texto. Quem são? A outra pergunta é: quando ele pregou esses espíritos em prisão? Essas 2 perguntas aqui levam teólogos assim a ter que gastar a vida na Bíblia. Então a pergunta é: então Jesus foi vivificado pelo Espírito e pregou os espíritos em prisão. Ok, quem são esses espíritos em prisão? A outra pergunta é: mas quando ele pregou? Muitos vão dizer quando ele pregou. Quando ele morreu, nesses 3 dias antes de ressuscitar aqui, ele foi e pregou os espíritos em prisão. Agora, há 3 pensamentos aqui. Um deles é que os incrédulos que morreram é esse espírito em prisão. Quem são os incrédulos que morreram? Todos aqueles que morreram sem Jesus Cristo. Eles são os espíritos em prisão. Há quem defenda que são essas pessoas. E quem defende essa posição, que Jesus aqui crê que ele foi vivificado no Espírito, ele fala que Jesus ele permaneceu no Espírito,
E aí, no Espírito, Jesus ali, antes de ressuscitar, ele foi até o inferno. E ele pregou aqueles espíritos, vidas que morreram sem Jesus. Essa é uma posição. Jesus foi lá e pregou o evangelho para eles. Mas quem defende essa posição vai ter um problema grande. Porque aqui dá uma espécie de segunda chance. Porque se Jesus morreu 3 dias, aí ele pegou nesse intervalo e desceu e falou, eu vim aqui dar mais uma chance para vocês aí, aceitem ao Senhor Jesus, levante as suas mãos quem quer sair do fogo eterno e venha comigo. O problema aqui nós vamos dar uma espécie de segunda chance. Por isso que eu queria que projetasse Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha o que a Bíblia vai dizer a respeito da morte. Prestem atenção nisso aqui. Jovens que pensam que nunca vai morrer na vida. Jovens estão novinhos, a gente vai viver bastante. Vivam bastante, eu não estou desejando que vocês morram agora não, tá bom? Mas a gente vai morrer um dia. Mas olha só o que acontece em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Deixa ele projetar ali, que eu queria que vocês olhassem para esse texto. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer, quantas vezes? E disso enfrentar o quê? Juízo. Não morre 2 não, tá? Morreu, acabou, tem que dar de cara com o eterno. Você vai enfrentar o juízo, seja para a absolvição, seja para a condenação. A absolvição, aqueles que creem em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqueles que não creem, ficam achando que tinha uma encarnação, outra coisa. Vai enfrentar o juízo de Deus. Então, nós já descartamos a possibilidade que Jesus, nesse intervalo, foi dar uma oportunidade de novo, porque não tem oportunidade. Lembra da parábola do Lázaro e rico? Morreu. Um foi para o seio de Abraão. Outro queimou no inferno e ele pediu, não, fala para ele vir aqui, molhar o dedo e colocar, não tem como. Quem está aqui não pode ir aí, quem está aí não pode vir aqui. Então deixa eu voltar lá para os meus parentes e falar para ele que isso aqui tudo é real. Não, eles têm a lei e os profetas. Ou seja, acreditem agora, quando há oportunidade, porque depois que passar essa oportunidade, acabou. Então não tem segunda oportunidade. Então Jesus está descartado. Os espíritos em prisão, ele não foi pregar os espíritos em prisão nesse intervalo. Então, essa é a primeira posição a gente descarta. A segunda posição, volte no texto lá. Há quem crê aqui, defenda que os espíritos em prisão são anjos caídos. Estamos enrolando um pouquinho mais agora. Há quem defenda que os espíritos em prisão aqui são anjos caídos. Que está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Gênesis 6, 2, projete ali para mim, Rogério, por favor. Então Jesus foi pregar os espíritos em prisão. Segundo a outra visão é que os espíritos em prisão são os anjos caídos, segundo o texto de Gênesis. Eles pegam esse texto para falar assim, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Eles creem que esses anjos, esses filhos de Deus eram anjos. Anjos que caíram, que se rebelaram contra Deus e veio e se relacionou com as filhas dos homens. Mas esse texto não quer falar sobre isso. Os filhos de Deus ali, no contexto, é filhos de Sete. E as filhas dos homens ali, as filhas de Caim. Eles se misturaram. Só que tem quem defenda para falar que eles eram os gigantes, que eram os anjos que caíram. Aí nós temos que fazer outra pergunta para o texto. Anjo se relaciona? O que Jesus falou às autoridades quando perguntaram lá? Jesus, a mulher casou, o marido morreu, depois morreu e casou de novo. Com quem que ela vai estar lá no céu? Eu falo, não, vocês não entenderam. Lá em casa nem se dá casamento. Então aproveite aí e conjugue agora, viu? Depois acabou. Aproveita a lua de mel aqui na terra, porque lá em cima não tem. Então ele fala que não, vocês vão ser como quem? Anjos, que não se casam e nem se dão aí. Então a gente já tem um problema aqui. Eles pegam esse texto para falar que os anjos caídos pelo qual o Senhor foi pregar nesse período também entre morte e ressurreição, são esses anjos caídos. Mas a proclamação de Jesus, para quem entende esse texto aqui, fala que ele não foi pregar arrependimento, porque eles entendem, segundo Hebreus também, essa posição, que Jesus acabou, é condenação, mas ele foi proclamar a vitória. Então Jesus, morreu na cruz, aí ele foi lá e vou dar uma descida lá no Hades, lá no inferno, vou dar só uma proclamada, falar, venci, hein? Aí volta. Mas o texto parece que não quer dizer isso para a gente. Até porque no contexto de Pedro não vai falar a respeito de anjo caído. Olha só o que Colossenses vai dizer a respeito da proclamação de Cristo na cruz. Colossenses 2,15. Eu estou projetando esses textos para você porque é um texto difícil
Eu quero ser bem didático para você aqui, para que você mesmo analise os textos. Olha só o que diz a respeito da proclamação da vitória de Cristo, Colossenses 2,15. E tendo desponjado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles aonde? A glória de Cristo, o triunfo sobre as potestades, foi quando ele entregou ali a sua vida na cruz. Então Jesus não precisou descer ao inferno e falar assim, ó, venci, hein? Vim aqui só para confirmar. Não, ele fala que ele triunfa na cruz. Aquele instrumento que era instrumento de vergonha, pelo contexto grego, se tornou um instrumento de glória. Ele triunfa, quando ele vai para aquela cruz ali, uau, ali as potestades estavam sujeitas a ele. Ele triunfa. Então nós sabemos que Jesus também não foi pregar anjos caídos, até porque vamos ter dificuldade de crer que anjos se relacionavam, e também que Jesus teve que descer ao Hades para proclamar essa vitória, mas nós vemos que Colossenses já fala a respeito disso, que ele desponja os poderes e autoridades, fazendo dele espetáculo público, para que todos vissem aquilo, triunfando sobre eles na cruz. Mas agora a gente vai ter que responder, então, que espíritos em prisão são esses, e quanto que Jesus foi pregar essa. Essa é a terceira posição que nós defendemos. Então, aqui, nós vamos responder aonde Cristo estava após a sua morte. Lucas capítulo 23, versículo 43. É conhecido, mas eu vou projetar, porque as três visões eu queria que vocês olhassem. Onde estava Jesus nesse tempo? Lucas 23, 43. Quando ele diz ao malfeitor da cruz. Jesus lhe respondeu, eu garanto. E quando ele garante sim ou não? Amém. Hoje você estará comigo aonde? Paraíso. Então Jesus, depois que aquele homem reconhece ele como Senhor, os seus pecados, e fala, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, ele fala, ó, eu garanto, hoje mesmo. Seria muita imaginação nossa, que Jesus falasse assim, ó, bandido, dá só um tempinho aí, eu só vou dar uma proclamadinha ali no inferno, já venho, rapidinho. Seria especulação, e não dá para fazer doutrina especulando. Então nós sabemos que ele fala que hoje mesmo, naquele mesmo exato momento, no dia que Jesus ele é morto, ele vai lá e fala que aquele bandido estaria com ele. Até mesmo porque Jesus, em João capítulo 19, 30, ele diz que está consumado. Consumado não precisa fazer mais nada. Está consumado, eu fiz, ele não precisava, não, agora falta só ir lá e proclamar no inferno, ou pregar o arrependimento, não, está consumado. E qual foi o brando de Jesus em Lucas 23, 46? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele vai ao Pai. Ele não está 3 dias no Hades, ele não está proclamando para anjo caído. Jesus, ele simplesmente vai ao Pai. Mas agora nós temos que entender, mas e esses espíritos em prisão? Legal, ele estava lá, foi para o Pai. Mas nós vamos defender a posição de Agostinho aqui, quando ele diz que foi morto na carne e vivificado no Espírito aqui. A ideia é que Jesus, através de Noé, ele foi e pregou às pessoas do seu tempo o arrependimento. E eu vou mostrar para você na Bíblia por que isso. Volte comigo, versículo 18 e 19. Desse texto de 1 Pedro 3. Agora a gente vai raciocinar em cima do texto. Olha só o que diz versículo 18 na parte B e o versículo 19. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então o que está dizendo aqui? Ressurreição de Jesus, tá bom? Espírito Santo. É o Espírito Santo que ressuscita Jesus dentre os mortos. Ele foi morto no corpo, não temos dificuldade nenhuma, morte física. Mas ele foi vivificado por quem? Espírito Santo, ressurreição. Aí ele vai dizer, versículo 19, no qual também em espírito, esse Espírito Santo, foi e pregou os espíritos em prisão. A ideia aqui que Jesus, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nesse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, nesse Espírito, ele foi e pregou as vidas na época de Noé, o arrependimento. Porque quando nós vamos lá ao versículo 20, olha só, quando ele fez isso, o próprio contexto vai dizer que há muito tempo desobedeceram quando? Quando esperavam pacientemente nos dias de quem? De Noé. Enquanto a arca era construída.
Então, quem são os espíritos em prisão? O texto responde: esses que há muito tempo desobedeceram no tempo de Noé. Eles estavam com Noé. Calma que a gente vai chegar lá. Eles estavam em Noé. Então você percebe, porque a gente tem que ler o texto. O espírito em prisão. Se a gente parar ali, Jesus foi para o Hades e o espírito em prisão. Aí o texto vai explicar para a gente quem são os espíritos em prisão. Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída. Quanto tempo demorou para construir a arca? Escola dominical. 120. Só 120. Eu fico imaginando Noé construindo aquele negócio. Imaginando o Sidney construindo. Aí recebe a revelação. Aí começa, 1 dia, 2 dias, legal, pai. 40 anos, 50 anos. E o Vitor perguntando: pai, Deus falou com o senhor mesmo? E o povo passando e tirando sarro, olhando pacientemente. Estava proclamando. Sabe a ideia aqui? É que o Espírito de Cristo estava sobre Noé, proclamando arrependimento àqueles homens. Mas por que você diz isso? O próprio contexto da carta vai dizer que isso é possível. Volte agora ao capítulo 1, versículo 11 da carta de 1 Pedro. Olha só o que vai dizer ali. A respeito dos profetas que proclamaram no passado, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles. Então o Espírito de Cristo estava nos profetas do Antigo Testamento falando ao que aconteceria no futuro. Agora, qual a dificuldade de acreditar que o Espírito de Cristo estava sobre Noé pregando arrependimento? Então você percebe quem são os espíritos em prisão. A ideia é, uns creem que o espírito em prisão é que agora, naquele momento que Pedro está escrevendo a carta, eles estão em prisão. Há muito tempo esses espíritos se revelaram em Noé. Jesus Cristo, que agora prega através de nós, porque ele vai dizer aqui, que Jesus pregava através dos profetas. Esse mesmo Cristo, ele pregou através de Noé, para que eles se voltassem para Cristo. Agora esses espíritos se encontram em prisão, provavelmente porque não deram ouvido à sua palavra. Então esses espíritos que agora, no momento que Pedro está falando, se encontram em prisão, o Senhor Jesus Cristo, através de Noé, foi e pregou arrependimento a eles, quando a arca estava sendo construída. E qual era o objetivo dele? Esperando pacientemente. Sabe o que ele está dizendo aqui nesse contexto da carta? Vocês estão sofrendo, mas Deus, através de vocês, está proclamando a justiça, pacientemente. Assim como no tempo de Noé, o Espírito de Cristo estava sobre ele. E agora o Espírito de Cristo está sobre a igreja. É a igreja que proclama. E pacientemente, Deus está chamando o homem ao arrependimento. Sabe como que Noé, ele é chamado em 2 Pedro 2,5? Abra lá para mim. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha o título que Noé recebe lá. A base do texto está aqui, Quando ele destruiu, o Senhor destruiu o mundo daquele tempo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou quem? Olha o título que ele recebe. Pregador da? Você entende aqui? Noé estava pregando a justiça. Quem que capacitou Noé? O Espírito de Cristo estava sobre ele, pregando aos homens daquele tempo. Volte-se para Deus. E aí, qual que a observação que nós temos aqui é justamente essa. Deus não desceu ao inferno. Não tem segunda oportunidade. Isso é incoerente. Não tem porquê, então, a gente pregar. Para que pregar? Porque Jesus, depois que morrer, vai ter. Eles vão experimentar um pouquinho o inferno, mas vai levantar a mão e vai subir para Jesus. Não. O homem mesmo queimando no inferno, quem convence ele do pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo de Deus. A chance é agora. Permaneça firme. Queridos, depois que seus olhos se fecharem, não tem mais oportunidade. A oportunidade é hoje, permaneça firme. Noé permaneceu firme. E ele vai falar a respeito do contexto aqui, como que ele nos assemelha a Noé, o tempo que nós estávamos vivendo. Aí ele fala que Jesus também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quando? Na época de Noé, quando ele esperou pacientemente enquanto a arca estava sendo construída. Aí ele fala, olha aí, já em 2 Pedro, o juízo veio. Aqui já não teve mais a paciência. Aqui o mundo antigo, ele trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Mas, olha só, preservou quem? Noé.
Ele vai falar ali no texto que ele preservou, mas aqui ele está falando ali, preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. É interessante a gente pegar um gancho, porque se nós pegarmos o mundo que nós vivemos em comparação àqueles que exercem a sua fé em Jesus Cristo, somos muito poucos. Muito poucos. Naquele tempo, Noé, eu não sei quantos milhares de pessoas tinham, somente 8 pessoas foram salvas, porque permaneceram fiel. Naquele tempo de Pedro, talvez não eram todos que estavam sofrendo, era uma minoria. E a hostilidade era tanta. Ele quer mostrar, no tempo de Noé não foi diferente. Mas ele acreditou. Noé, ele foi pregador da justiça. Por quê? Porque Cristo estava sobre ele pregando arrependimento. Vocês estão testificando a justiça de Deus na terra. Vocês foram chamados para isso. Há um artigo que, se você quiser, eu posso compartilhar com você, do Dr. Heber Carlos Campos, que é o pai do Dr. Heber Júnior. Ele escreveu um artigo na Fides Reformada, de 20 páginas. Lá ele vai tratar, ele vai mergulhar no texto, né? Quase que uma tese ali. E aí eu vou ler, literalmente, aqui, abrir aspas, para o que ele diz a respeito desses 2 versículos aqui. Volte ao versículo 18 lá, irmão. 1 Pedro 3. Olha só o que ele vai dizer a respeito dessa exegese no texto aqui. A passagem de 1 Pedro 3, do 8 ao 20, não fala de uma viagem de fim de semana de Jesus ao inferno, mas refere-se a uma pregação feita pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito vivificado através de Noé. É o que está lá no capítulo 1, versículo 11 que eu li. Aos que seus contemporâneos, de 2 Pedro 2,5, né, que eram os contemporâneos de Pedro, eram homens desobedientes e, portanto, aprisionados à sua natureza pecaminosa. Além disso, eles agora estavam presos no inferno sob condenação, pelo fato de terem sido desobedientes no tempo de Noé, quando Pedro escreveu essas palavras. O que ele está fazendo ali não é trazendo só uma informação, ele quer encorajar. Lembra? Porque a história de Noé era muito conhecida, muito difundida. Até hoje nós conhecemos. As criancinhas da sala não aprendem. Os ímpios lá fora conhecem, né? Fizeram até um filme, né? Uma ficção a respeito de Noé, né? Bem ruinzinho, mas fizeram. Mas você vê que naquele tempo veio a destruição, o juízo veio. Mas quem foi preservado? Somente Noé. Mas ele suportou a hostilidade. E eu imagino que não tenha sido fácil ele construindo aquela arca num tempo que não chovia, e não foi pouco tempo. Foi muitos anos, 120. E ele pregando aquele prego, ele fazendo as coisas acontecerem, e a chuva não vinha. E Deus não falou para ele quanto tempo viria, ele falou somente construir a arca. Construindo uma embarcação de 120 anos. E eu fico mais impressionado com Noé, sabe o que é? E isso chama minha atenção como pai de família. O chamado foi para Noé. E Noé conseguiu introduzir toda a família dele. Os 3 filhos, a esposa e as 3 noras ainda. Eu fico imaginando a fé daquele homem. Ele tentando segurar as pontas na família. Fala, pai, mas o negócio está feio, não tem chuva, nem nuvem no céu. Quanto tempo? E os anos passando. Até que chegou o dia que ele entrou na arca. E a destruição veio. Mas ele acreditou na palavra do Senhor. E a semelhança dos dias de Noé, aqui há muita semelhança. Noé e sua família era a minoria. E os incrédulos daquele tempo também eram... os crentes daquele tempo também eram a minoria. Os hostis eram mais. Noé era justo no meio do mundo ímpio. E Pedro exorta que nós venhamos viver com justiça nesse mundo. Você não percebeu que toda hora está vindo opressão, mas ele fala, não revide, suporte, seja santo como ele é santo. Se sujeite ao seu esposo. É a mesma coisa. Noé, ele buscou viver de maneira justa no mundo ímpio, nós também fomos chamados. Noé era pregador da justiça. Pedro nos incentiva aqui a testemunhar a justiça através das obras de Cristo. Amém? Nós estamos vivendo tempos paralelos. Cristo pregou por intermédio de Noé aos incrédulos. Do mesmo modo, o Espírito está sobre nós, pregando aquelas pessoas que estão lá fora. Volte-se para Deus. Então você começa a ver essa ideia, não tem nada a ver com o inferno. Ele quer encorajar a igreja a permanecer para mostrar que nos tempos de Noé não era diferente. Mas ele permaneceu acreditando. É isso que ele vai dizer aqui, ainda no versículo 20, volte lá. Nela a arca apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Olha só que interessante, então nós já sabemos, Noé e sua família, 3 filhos, a esposa e 3 noras, somente eles, nada mais. E aí ainda no versículo 21, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. E aqui, queridos,
Eu não vou gastar tempo, porque vocês vieram de uma igreja e uma doutrina bem reforçada. Vocês vão entender que batismo não salva, amém? Porque se fosse assim, o bandido da cruz estava perdido. Não deu tempo de ele molhar, aspergir pela cabeça, nada. Acreditou no Jesus, ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O batismo é a simbologia daquilo que acontece em nosso coração. É uma maneira de demonstrar publicamente aquilo que ele fez em nós. A segunda versão aqui, a arca prefigura o batismo que salva. E aí ele vai explicar no versículo 21, ainda na parte B, que o batismo não salva. Olha o que ele vai dizer. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de quem? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que o batismo significa. A remoção da sujeira do corpo. E também o aspecto da ressurreição. Quando você desce as águas, e aí você ressurge uma nova pessoa, amém? Não é naquele ato, é um simbolismo, tá bom? Você ainda vai voltar da água como eu, com muitos pecados. E Deus vai começar a trabalhar na gente. Mas essa ideia de que a remoção do pecado não está no batismo em si, não a remoção da sujeira do corpo, mas de uma boa consciência. A ideia do batismo aqui é uma evidência externa daquilo que Deus fez internamente no seu coração. A água que salvou Noé e sua família, que salvou porque eles depositaram a confiança nas promessas do Senhor. Porque se ele não tivesse acreditado que o dilúvio iria e fosse obediente fazer aquela arca e suportar, ele não seria salvo. Sabe o que nos salva? Não é o batismo, é confiar na obra de Cristo nosso Senhor. Então você vê que a boa consciência, o que nos salva, não é, o mundo é hostil. Vocês continuam sendo pregador da justiça. Vocês continuam evidenciando a justiça de Deus. Aí ele diz aqui que se nós pegássemos esse versículo aqui, por exemplo, e falar, tá vendo, o batismo salva. Não, não salva. Ele simboliza aquilo que acontece conosco. Ele mostra aquilo que nós depositamos a nossa confiança e mostramos publicamente para toda a igreja e para aqueles que querem ver que nós confiamos no Senhor, amém? É essa a ideia aqui, então, o que salva Noé não é construir somente a arca, mas ele confiou nas promessas de Deus. E não somente ele vai falar a respeito de Cristo aqui, olha só o que ele vai dizer ainda no versículo 22. A respeito da pessoa de Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele está sujeito anjos, autoridades e poderes. É interessante que ele volta para Cristo para falar que Cristo morreu, mas Cristo não ficou na cova, amém? Diz que ele subiu e está onde? Lugar de autoridade. E ele é a evidência de que vai acontecer com todos nós aqui. Exaltado. Você pode morrer, mas a morte não é o fim do cristão, amém? Você não vai ser exaltado, adorado por Deus, não entenda isso. A ideia é que Cristo ascendeu aos céus, ele não ficou na cova, ele não ficou na humilhação. Ele se sujeitou à humilhação. E muitas vezes eu e você tem que se sujeitar à humilhação, mas nós não ficaremos lá. Deus nos exaltará, não adorará, ele nos levantará dali. E aí ele diz aqui, ó, que ele sobe aos céus, e quais a ele está sujeito aqui? Anjos, autoridades e poderes. É esse Senhor aqui que nos levou para estar com ele. Diz que a sua igreja está sentada com ele lá. Coloque, né, a sua mente lá, aonde? Onde Cristo está. Nós estamos lá. Ele ressuscita, com ele ressuscita a sua igreja. Por isso que nós servimos a esse Senhor, por isso que não há quem temer. Por isso que nós devemos viver aí debaixo desse poder, desse domínio, dessa autoridade, confiando no Senhor Jesus Cristo. Os tempos vão continuar sendo difíceis, mas permaneça firme no Senhor. Então Jesus Cristo, ele ressuscitou, e isso é a figura de que vai acontecer com nós. Por isso, queridos, nós somos convocados aqui a continuar na prática do bem. Aquilo que fazemos tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que nós somos, não com aquilo que recebemos. Nós devemos não temer e não ser amedrontados, mas buscar santificar Cristo no nosso coração. Quais são as áreas da sua vida que você luta? Fala, não, essa não, Senhor. Está difícil. Não, Senhor, menos isso. Tome tudo de mim, mas menos isso aqui. Essas áreas que Deus vai mexer na sua vida, se prepara. Se Ele é o Senhor da sua vida. Nós devemos santificar Ele no nosso coração. E nós devemos estar preparados para responder a cada um que perguntar a razão da nossa esperança. Você pode ter certeza, eles só vão perguntar para você o dia que a sua vida for uma vida atraente.
É uma vida que é fora da caixa mesmo. É uma vida que a pessoa olha, é tão diferente. É como se fosse um ponto branco no meio da escuridão. Você fala, nossa, é diferente. E eles vão perguntar para você por que você crê daquela maneira. E aí você tem que estar preparado para responder de maneira verbalmente a razão da sua fé. Mas, contudo, façam isso com respeito e mansidão, mantendo a boa consciência para com Deus. Amém? Eu quero convidar você a orar nesta manhã. Encorajar você a continuar. Eu percebo que Pedro, no contexto da carta, nós sabemos que o contexto era muito difícil. Ele gasta quase a carta inteira para falar: permaneça, permaneça, permaneça. Ele não está aliviando, ele não está dizendo, vai sair tudo bem, sabe, aqui na vida aqui. Não, ele quer nos levar para a eternidade. Ele está dizendo que as coisas estão ruins, ele não está falando que vai melhorar. E se as coisas piorarem para você, mas você está servindo a Deus, não pergunte muito também, muitas vezes, por quê. Pergunte por que o Senhor está aí, o que Ele quer ensinar na sua vida. Talvez o Senhor quer te levar a confiar mais nele. A gente fala que confia tanto no Senhor, mas será que confia mesmo? A gente fala que é tanto fiel a Deus, e quando a proposta ilícita vem, será que a gente é fiel mesmo? São tempos difíceis que nós estamos vivendo, mas que a igreja do Senhor Jesus Cristo se levante com justiça. Se levante para ser a luz de Cristo que é. Nós não queremos ser um prédio, nós não queremos ser uma placa de denominação apenas. Nós queremos ser discípulos de Jesus, amém? Quero convidar você a colocar a sua vida nesta manhã. Orar pela sua vida, orar pela igreja. Senhor, nos ensina, nos ajuda. Se você está rastejando, se você tem sofrido a angústia da carne nesses mundos, coloca diante do Senhor, mas não busque se vingar, não busque fazer o mal, não busque se entregar ao pecado, porque você faz para Deus e as coisas não acontecem. Não, continue fiel a Deus. Vamos orar ao Senhor.